Você sempre foi fraca demais para merecer algo meu. As palavras do meu pai ficaram suspensas no ar da sala do advogado. Eu estava lá, sentada ao lado dos meus irmãos, esperando ouvir como ele havia dividido tudo depois de uma vida inteira construindo um império. Mas o que saiu da boca do Dr. Mendes não foi uma divisão. Foi uma execução pública. A casa de campo, o apartamento no litoral, as ações da empresa, o carro que eu restaurei com ele nos finais de semana. Tudo para o Rafael, meu irmão mais novo. E para mim, uma carta. Uma carta lacrada com meu nome escrito à mão. Para Gabriela, minha filha que nunca entendeu o verdadeiro significado de ser forte. Senti meu estômago virar. Rafael olhou para o tchau. Minha mãe cobriu a boca com a mão trêmula. Eu deveria ter gritado. Deveria ter rasgado aquela carta na frente de todos. Mas não fiz nada disso. Peguei o envelope. Levantei da cadeira. Saí da sala sem olhar para trás. No estacionamento, com o sol batendo no vidro do meu carro velho, abri a carta. E o que li me fez entender que meu pai não havia apenas me deserdado. Ele havia planejado isso por anos. Eu ainda estava no estacionamento quando terminei de ler. Minhas mãos tremiam tanto que a carta quase caiu no chão. Tive que ler 2 vezes para acreditar no que estava escrito ali. Gabriela, você sempre foi sensível demais. Desde criança, chorando por qualquer coisa. Eu tentei te moldar, mas você se recusou a endurecer. Uma mulher de verdade não se deixa abater. Uma mulher de verdade não desiste da faculdade de administração para virar professora de música. Você me decepcionou em cada escolha que fez. Eu não era a filha perfeita. Eu sabia disso. Aos 22 anos, larguei a faculdade que ele pagava para seguir meu sonho de ensinar música para crianças. Ele não falou comigo por 6 meses. Mas depois, aos poucos, ele voltou. Ou eu pensei que ele tivesse voltado. Nos últimos 5 anos, ele me ligava todo domingo. Me convidava para almoçar. Ia nos meus shows da banda cover que eu tinha aos sábados. Ele até chorou quando segurei a mão dele no hospital depois da cirurgia do coração. Eu pensei que tínhamos feito as pazes. Que ele havia me aceitado. Mas a carta continuava. Rafael entendeu o que eu precisava. Ele assumiu a empresa, trabalhou 16 horas por dia, sacrificou tudo para honrar o nome da nossa família. Ele merece tudo. E você merece entender o peso das suas escolhas. Meu telefone vibrou. Era Rafael. Mana, eu juro que não sabia de nada disso. Ignore-I. Liguei o carro e dirigi até a casa da minha mãe. Ela estava na varanda, fumando um cigarro, algo que ela só fazia quando estava à beira do colapso. Mãe, você sabia? Ela não olhou para mim. Só balançou a cabeça devagar. Eu implorei para ele não fazer isso. Mas seu pai, ele era teimoso. Ele achava que estava te ensinando uma lição. Uma lição? Ele me humilhou na frente de todo mundo. Foi aí que ela disse algo que me congelou. Tem outra coisa, Gabriela. Algo que ele me fez prometer nunca contar. Ela apagou o cigarro. Entrou na casa. Voltou com uma caixa de sapatos velha. Dentro havia cartas. Dezenas delas. Todas endereçadas para mim. Todas interceptadas. Abri a primeira. Era de uma universidade nos Estados Unidos. Uma bolsa integral para fazer mestrado em educação musical. Datada de 7 anos atrás. Eu nunca recebi essa carta. Abri a segunda. Uma proposta de emprego em uma escola de música renomada em São Paulo. Salário 3 vezes maior do que o que eu ganhava. 5 anos atrás. Também nunca chegou até mim. Abri mais 3. Mais 4. Todas oportunidades que poderiam ter mudado minha vida. Todas escondidas por ele. Por quê? Minha mãe secou as lágrimas. Porque ele tinha medo de te perder. Ele sabia que se você crescesse longe dele, você nunca mais voltaria. Então ele sabotou tudo. E me fez jurar segredo. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era raiva. Era algo mais profundo. Era a percepção de que o homem que eu chamava de pai nunca me amou. Ele me controlava, ponto, mas o que eu ainda não sabia era que aquela caixa de cartas era só o começo, ponto. Passei 3 dias trancada no meu apartamento, relendo cada carta. Cada oportunidade roubada. Cada porta fechada antes mesmo de eu saber que ela existia. Mas uma coisa não fazia sentido.
Porque minha mãe guardou tudo. Liguei para ela. Sem rodeios. Mãe, por que você não destruiu essas cartas? Silêncio longo. Porque eu sabia que um dia você precisaria da verdade. Verdade sobre o quê? Sobre o Rafael. Meu estômago afundou. Ela marcou de me encontrar em um café no centro. Quando cheguei, ela estava com outra caixa. Menor. Mais pesada. Seu pai não deixou tudo para o Rafael porque ele era melhor. Ele deixou porque estava pagando uma dívida. Ela abriu a caixa. Dentro havia extratos bancários. Contratos. Fotos. Rafael não era apenas o filho que ficou na empresa. Rafael era o filho que cobria os crimes do meu pai. Desvio de impostos. Suborno. Contratos falsos com a prefeitura. Tudo assinado pelo Rafael nos últimos 3 anos, enquanto meu pai fingia estar doente demais para trabalhar. Seu pai estava morrendo, Gabriela. E ele sabia que o Rafael podia ser preso. Então ele fez um acordo. Deixou tudo para o Rafael em troca dele assumir a culpa se alguma coisa desse errado. Ele sacrificou você para salvar seu irmão. Eu não conseguia respirar. E você sabia disso. Eu descobri 6 meses antes dele morrer. A Missy denunciar. Mas ele disse que se eu fizesse isso, o Rafael ia preso e eu perderia os 2 filhos. Foi aí que tudo começou a fazer sentido. Os almoços de domingo. Os shows que ele ia. Não era reconciliação. Era culpa. Mas ainda havia algo que não se encaixava. Voltei para a casa do meu pai, agora tecnicamente do Rafael. Ele não estava. Entrei pela chave que ainda tinha. Fui direto para o escritório. Procurei por horas. Até que achei um pendrive escondido dentro de um livro falso na estante. Levei para casa. Conectei no notebook. E o que vi me destruiu. Eram gravações. Conversas entre meu pai e Rafael. Datadas de 2 meses antes da morte dele. Na primeira gravação, meu pai ria. Ria enquanto planejava como me deixar de fora do testamento. Ria enquanto contava para Rafael como ele havia escondido minhas cartas. Ria enquanto dizia que eu era fraca demais para merecer o sobrenome da família. Mas na última gravação, algo mudou. Meu pai estava chorando. Rafael, eu sei que fui injusto com a Gabriela. Mas eu tinha medo. Medo de que ela fosse melhor que eu. Mais feliz. Me livre. Eu não aguentava ver ela conseguir o que eu nunca tive. Rafael respondeu com frieza. Então deixa ela sem nada. Assim ela vai entender o que é fracasso de verdade. E meu pai concordou, mas o que eu encontrei no final daquele pendrive foi algo que nem mesmo minha mãe sabia. O último arquivo era um vídeo. Gravado 3 dias antes da morte do meu pai. Ele estava no hospital. Sozinho. Segurando a câmera do celular com a mão trêmula. Gabriela, se você está vendo isso, é porque você encontrou a verdade. E eu sinto muito. Ele tossiu. Limpou os olhos. Eu sabia que estava errado. Mas eu fui covarde demais para consertar. O Rafael me manipulou. Ele me convenceu de que você era fraca. Que você não merecia nada. Mas a verdade é que eu tinha inveja de você. Você teve coragem de viver do seu jeito. E eu nunca tive. Ele respirou fundo. Eu deixei tudo para o Rafael porque ele me chantageou. Ele disse que se eu não fizesse isso, ele contaria para todo mundo sobre os crimes. Ele ia destruir a empresa e o nome da família. Eu não tive escolha. Ele olhou diretamente para a câmera. Mas eu deixei algo para você. Algo que o Rafael nunca vai encontrar. Na conta bancária da sua avó. A senha é a data do seu primeiro show. Use esse dinheiro para recomeçar. E me perdoe. O vídeo terminou. Fui até o banco. Acessei a conta. Tinha quase 2 milhões de reais. Mais do que tudo que Rafael havia herdado. Voltei para a sala do advogado. Confrontei Rafael na frente de todos. Mostrei as gravecos. Mostrei os contratos. Mostrei tudo. Ele foi preso 2 semanas depois. A empresa faliu. Minha mãe finalmente se libertou do peso do segredo. E eu usei o dinheiro para abrir uma escola de música gratuita para crianças de periferia. Dei o nome dela em homenagem à minha avó, não ao meu pai. Porque eu aprendi que perdão não é esquecer, é escolher não carregar mais o veneno.
E às vezes, a maior vingança ser feliz apesar de tudo. Se você já passou por algo parecido, deixa aqui nos comentários. A gente supera junto. E se inscreve no canal, porque aqui, a gente não esconde a verdade. A gente enfrenta ela de frente.